Pessoal, urgente, direto dos Estados Unidos. Advogada, de Felipe Martins. Fala sobre documento falso que afirma como e quando Felipe entrou nos Estados Unidos e o que acontecerá ate seu julgamento agora em dezembro. Você acha que ele será condenado? Me deixe sua opinião nos comentários e bora pro vídeo. Bom, a gente segue nesse assunto, essa fraude no registro de entrada de Felipe Martins lá nos Estados Unidos e as investigações internacionais. Por isso, nosso contato agora é com a advogada de Felipe Martins nos Estados Unidos, Ana Bárbara Schaffert. Bom dia para a senhora, seja muito bem-vinda, obrigado por nos atender. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora, pergunto à senhora, a última entrada registrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi em setembro de 2022, durante uma viagem com o então presidente Bolsonaro, que foi até a ONU para discursar. Como a defesa obteve essa confirmação oficial do Departamento de Alfândega e de Proteção de Fronteiras em abril de 2024 de que não houve uma entrada na data alegada em 30 de dezembro de 2022? Perfeito. Bom, o momento que nós entramos em contato com o CBP, que é o departamento responsável pela segurança das fronteiras dos Estados Unidos, foi o momento em que a gente teve acesso ao Travel History, que foi o documento utilizado pela PGR para manter a prisão do Felipe Martins. Foi justamente esse momento, inclusive, que eu cheguei na defesa do Felipe Martins. Até o momento, o Felipe Martins ele estava preso com base em 2 documentos que não estavam oriundos dos Estados Unidos, que um era a lista de passageiros em formato Word, encontrada no computador do Mauro Cid, e o segundo documento era a reportagem de Guilherme Amado, que alegava que Felipe Martins havia evaporado do Brasil e teria vindo para os Estados Unidos. E apenas um mês após a prisão do Felipe Martins, quando surgiu esse Travel History, que se traduz como histórico de viagens, foi o momento, então, que eu fui trazida para a defesa e que nós entramos em contato com o Departamento de Segurança da Fronteira dos Estados Unidos. E por que isso? Porque esse documento, esse Travel History, ele não tem nenhum valor legal. Ele é um documento informativo obtido no site do Departamento de Segurança da Fronteira dos Estados Unidos, mas que há ali uma nota dizendo exatamente isso, que é um documento sem valor legal, que não pode ser utilizado de forma judicial e ainda que é passivo de erros. E nós entramos em contato com eles para obter o que seria o I-94, que é o documento que de fato teria aprovado a entrada de Felipe Martins se ela tivesse acontecido no dia 30 de dezembro de 2022. A Guta Pini tem uma pergunta para a senhora. Diga, Guta. Beber esse suco antes de dormir pode remover o parasita intestinal que dispara a glicose já na primeira noite. Doutora, bom dia, obrigada pela entrevista. Então, vocês tiveram acesso a 2 documentos, um que não era oficial, esse Travel History, e um outro oficial que dava conta da não entrada do Felipe Martins. Isso foi apresentado lá atrás no processo do Felipe Martins. Como é que a senhora vê agora essa iniciativa da Polícia Federal de levantar essa suspeita contra o Felipe, dele ter armado aí essa documentação para provar que ele entrou e depois, enfim, que essa viagem aconteceu, enfim, toda essa história louca de que ele mesmo teria fraudado. Como é que a senhora vê isso? Bom, seria cômico se não fosse trágico, não é mesmo? É uma tentativa criativa, mas que não tem nem pé nem cabeça e não se sustenta nas evidências do processo de forma alguma. Como que Felipe Martins teria forjado, primeiramente, uma entrada nos Estados Unidos com um passaporte que havia sido perdido e cancelado quase 2 anos antes da viagem, com uma classe de visto que ele não tinha no momento da viagem dos Estados Unidos. E, claro, ali tem também a questão da grafia incorreta, mas mais do que isso, esse registro, ele não existia no sistema dos Estados Unidos em abril de 2024, que foi quando nós entramos em contato com eles para solicitar esse I-94. Esse I-94 ele só surgiu após aproximadamente 15 a 20 dias após esse nosso primeiro contato com o Departamento de Segurança da Fronteira, e mesmo assim, por que que aconteceu de nós
termos acesso a ele. O Felipe Martins, a gente juntou todas essas provas que ele não havia entrado nos Estados Unidos, provas obtidas aqui dentro dos Estados Unidos, além das provas também do Brasil, como a confirmação do voo da Latam, que ele estava no dia seguinte da suposta viagem, não seria possível ele estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo, bem como outras provas, e ao invés de soltá-lo, que seria ali a expectativa natural, até porque, na dúvida, em dúbio pro réu, não é mesmo? Deveria preponderar a questão da presunção de inocência de Felipe, então, em situação de dúvida, ele deveria ser preso, e contrário a tudo isso, contrário a todos os princípios de direito, Felipe Martins teve a sua prisão mantida, e pediram novas diligências. Quando isso aconteceu, nós da defesa pensamos, bom, o que mais que a gente pode produzir para comprovar que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos? E aí, a gente entrou em contato com Nova York, que seria o porto de entrada da viagem, que foi o porto de entrada da viagem em setembro de 2022, para que eles então produzissem esse I-94. E para esclarecer, esse I-94 ele é com base na última entrada dos Estados Unidos. Então, quando Orlando, que seria o porto de entrada no dia 30 de dezembro, eles negam a entrada do Felipe Martins naquele local, eles nos apontam para ir para Nova York, porque a última entrada haveria acontecido lá. E quando a gente entra para Nova York, aproximadamente 15, 20 dias após esse contato com Orlando, é que eles nos dizem que eles não podem produzir o I-94, porque ali, naquele momento, eles estavam vendo um registro de entrada no dia 30. Então, que eu deveria ir para Orlando, obter o I-94 por lá. E esse foi o nosso choque. Como assim? Que registro é esse? Sendo que eu tenho aqui por escrito que ele não entrou. E aí surge esse I-94 com todos esses dados. Então, como sustentar que Felipe Martins teria feito isso, sendo que no momento de que esse registro aparece, ele estava preso? E, bom, isso é uma das várias questões que a gente pode refutar isso. Questão também, doutora Ana Bárbara, já há indício de quem poderia ser responsável pela inserção desse registro falso ou não? Temos muitas teorias, mas eu me sinto mais confortável falando sobre aquilo que está nos autos. Hoje nós não temos formalmente apontados os responsáveis por esses registros. E o porquê disso? O governo americano ele tem alegado até o momento, e importante ressaltar, esse até o momento foi antes da nota do dia 10 de outubro, que o governo dos Estados Unidos ele divulga publicamente que os registros do Felipe Martins são falsos e condena o uso deles, mas antes disso, o que o governo americano havia nos dito é que, para que liberassem os nomes dos responsáveis, deveria ter um equilíbrio entre o direito de privacidade desses versus o interesse público, e que não haveria, então, um interesse público naquele instante. O que, claro, cai por terra após essa nota do Departamento da Fronteira. Então, para responder à sua dúvida, não, nós não temos nos autos isso formalmente, mas nós temos uma excelente expectativa de que isso virá, porque o próprio governo americano, ao publicar a nota informando que os registros são falsos, condenando o uso, citando nominalmente o ministro Alexandre de Moraes e dizendo que eles estão fazendo mudanças institucionais, uma agência responsável por 400 milhões de visitantes anualmente para processar essa entrada nos Estados Unidos, estão fazendo uma mudança institucional para evitar que o caso de Felipe Martins se repita ali dentro. Nós não temos dúvida que agora a gente consegue mostrar de forma cristalina o interesse público nesse caso. E aí o próximo passo, então, é acesso aos nomes dos responsáveis. Diga, Guta. Doutora, a minha pergunta é porque assim, eu sou advogada também, e aí a gente fica muito perplexo sempre que a gente vê os andamentos desses processos, as manifestações dos ministros. Então, quando vocês protocolaram aquele primeiro documento ali, desse I-94, que a senhora disse, que mostrava que é um documento oficial,
que revelava que ele não tinha entrado, isso foi protocolado, e na sua expectativa iriam então liberar o Felipe Martins. Qual que foi a manifestação ali do ministro? Ele chegou a se manifestar em específico sobre a documentação? A Polícia Federal foi ouvida em relação a isso? Ou simplesmente eles viraram a página? Não, são novas diligências, ele vai se manter preso. Não, isso nunca houve o exame detalhado das provas apresentadas. Isso também traz uma perplexidade para nós da defesa, porque até o momento, mesmo que agora, recentemente, o governo americano informou categoricamente, de forma pública, algo que já estava documentado por e-mail em abril do ano passado, não houve reconhecimento nos autos do processo que o Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos. Para justificar o afrouxamento da prisão do Felipe, eu não posso dizer que ele está liberado, porque sabemos muito bem que hoje ele tem tornozeleira eletrônica, uma série de restrições. O que foi dito é que as investigações já tinham avançado suficientemente. Então, mesmo nesse momento, não houve reconhecimento do ministro Alexandre de Moraes que Felipe Martins não entrou. Não houve o exame das provas apresentadas pela defesa. A próxima a perguntar é Berenice Leite, perdão. Oi, doutora Ana, bom dia. Sempre bom poder falar com a senhora novamente, sanar as dúvidas aqui também da nossa audiência. Olha só, eu acho que a grande pergunta hoje é quem forjou, né, essa entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. A Justiça brasileira não tem interesse em investigar isso. Por motivos óbvios, a gente viu ali na nota da Polícia Federal, querendo colocar o próprio Felipe Martins tendo forjado a sua entrada, e qual o interesse, né, fica aí o questionamento dele em forjar algo que causou a sua prisão. Então, assim, inaceitável. Agora, como a senhora faz a defesa dele aí nos Estados Unidos, eu queria saber quais são os próximos passos, né? A senhora acredita, bom, essa nota foi bastante específica em relação a identificar, né, fazer mudanças institucionais, você imagina que seja alguém de dentro do CBP que possa ter colaborado nesse tipo de manobra. Mas, quais seriam os crimes que essa pessoa, sendo identificada, ela pode responder aí na Justiça dos Estados Unidos? E avanço ainda mais querendo saber o seguinte, isso pode acontecer em tempo hábil? Digo isso porque o julgamento de Felipe Martins deve acontecer já em dezembro deste ano. Vários crimes federais, desde fraude, formação de quadrilha, atuar contra os Estados Unidos, né, usurpado o posto de público, dos acessos públicos para poder prejudicar os Estados Unidos, a questão de segurança nacional. Enfim, são crimes que variam aí as penas em torno de 15, 20 anos e que de todos juntos, aqui nos Estados Unidos falam count, né, count one, count two, que seriam a soma desses crimes, pode inclusive gerar ali uma prisão perpétua. Agora, desculpe, você pode repetir a sua segunda pergunta, por favor? Se a identificação dessas pessoas, ela pode acontecer em tempo hábil, pensando já no julgamento que está previsto para acontecer em dezembro deste ano, aqui do Felipe Martins, no Brasil? Perfeito. Bom, gostaríamos muito que fosse, claro que a gente não consegue afirmar, até porque, infelizmente, nós fomos afetados com o shutdown do governo americano. O prazo de resposta do governo americano para o processo seria agora, no final de outubro, e por causa do shutdown, todos os prazos foram alargados para mais 30 dias, então isso acabou afetando ali a nossa expectativa de resposta. E com relação a outras ações, junto com essa ação que está acontecendo para identificar os responsáveis, nós iremos também iniciar uma ação junto à lei de FTCA, que é a Federal Tort Claim Act, que se traduz como Lei Federal de Reclamação por Danos, que é uma lei que permite que indivíduos processem o governo dos Estados Unidos por danos causados por negligência ou atos ilícitos cometidos por funcionários federais no exercício de suas funções. Então, isso é uma das ações que nós teremos, juntamente, claro, com a esfera criminal. Muito bem, 9 horas e 48 minutos no horário de Brasília, nós conversamos com